Então vamos lá, no 16, pode pôr aí, Mateus 19, 16. Eu tenho aqui para ler, mas se você puder eu leio com eles. 19, 16, Mateus 19, 16. Diz que aí um homem, ou que um jovem, né? Um jovem veio a Jesus com o seguinte pergunta. Mestre, o quê? Me ajudem a ler, gente boa. Meu Deus, foi um eco enorme, não foi? O pessoal daqui ecoou ali, o de lá ecoou. Vamos de novo, então, do começo. Amados, quando eu vejo esse jovem, de um certo modo em algum aspecto, vejo muitos de nós, e até mesmo eu, em alguns momentos, identificados com ele. Era um jovem que parecia ser bem informado, tanto é que uma das descrições, ou a mais comum em todas as Bíblias, ele chama de o homem rico, ou o jovem rico. Então já se vê que o cara tinha um certo nível, um certo preparo. E ele chega com Jesus fazendo pergunta. O que eu posso fazer, tem uma linguagem que diz, de bom para herdar a vida eterna. Eu penso que esse homem não chegaria com Jesus. Se você conhece caras inteligentes, né, eles geralmente quando chegam com um cara de alto nível, o Charlie que está ali atrás, que é um cara maduro, um cara vivido, você pode ver que um cara quando chega, vamos dizer que você fosse chegar a, sei lá, fala aí o nome de alguém aí, com o Domingos, né? Você vai chegar com o diretor de uma empresa, com o governador, você não vai perguntar a leseira dele, né? Você vai querer o quê, sinceramente? Você vai querer que ele te perceba, que ele veja que você não é qualquer um. Você está num certo nível. Você vai querer impressionar o cara, essa é a verdade. Até porque você não vai ter tantas oportunidades, domingo, para falar com o governador. Então, você vai querer usar algumas palavras diferentes, ou um raciocínio, mostrar que você está informado, que você conhece das coisas. E se você descobrir, então, que ele gosta de alguma coisa, você vai falar muito naquela linha que é para tentar impressionar o cara. E eu percebo um pouco disso nesse jovem rico. Porque ele chega de um certo modo, um pouco de arrogância ali escondida, né? E faz uma pergunta, talvez pensando que o mestre vai dar uma resposta, porque a pergunta é sensacional. Quem sabe a gente vai se tornar amigo com essa pergunta, porque o cara vai ver que eu entendo um pouco do assunto, não é? E se você notar, é um pouco assim que funciona mesmo nos relacionamentos. Estão ligados ou não? Quando você imagina, você vai, o Tiago, aqui levanta a mão aí, Tiago. O Tiago, ele não gosta de dizer, é tu mesmo, Tiago. O Tiago daqui da ponta. O Tiago, o outro Tiago também, mas é desse que eu estou falando. Eles são empresários, mas o Tiago aqui, ele é diretor de empresa. Pô, se o cara chega lá para falar uma leseira, ele diz, pô, bicho, com licença, mas meu tempo é corrido aqui, eu não vou dar muita atenção. Então, quando o cara vai chegar com um cara desse, ele quer aproveitar a oportunidade. E tentar impressionar de alguma forma. Então ele faz essa pergunta, bom mestre, né? O que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Então ele pensa que essa pergunta ia chamar a atenção de Jesus. E Jesus ia, de um certo modo, dar uma resposta inteligente, interessante, né? E que pudesse ser até marcante, mas Jesus responde assim: por que você me pergunta? Passou aí. Por que você me pergunta se eu sou bom? Ou por que você diz que eu sou bom? Cara, Jesus levou a conversa para outro lado, diferente do que o rapaz pensava. E ele diz, bom mesmo, só Deus. Ou seja, ele diz assim, você está dizendo que eu sou Deus? Você chegou comigo, Jesus, porque só Deus é bom.
Só Deus pode fazer tipos de bondade que homem nenhum consegue. Então, Jesus tira o foco daquele homem que talvez fosse um papo totalmente religioso. Por isso que eu digo que às vezes eu já fui assim. O cara já leu tanto, já sabe tanto de teologia, já sabe tudo que é de Bíblia, tem 300, 400 versículos decorados. Ele sabe falar sobre Bíblia. E ele quer impressionar, a motivação dele era mais essa. E aí Jesus vem com essa, mas por que você me chama de bom? Eu diria que ele tinha, assim, uma certa fantasia, era meio fantasiosa a conversa dele. Talvez você não consiga enxergar isso no texto. E aí, Jesus faz um convite para ele. Há somente que a banda, se deseja entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Essa foi a resposta dele para Jesus. Aparentemente foi uma resposta fácil. Talvez se nós encontrássemos alguém aqui da IBU, cara, eu dou meu dízimo, dou oferta, eu não falto um culto. O que falta para eu ganhar a vida eterna? Aí Jesus diz então, joga essa para ele, guarda os mandamentos. Então Jesus faz um convite e diz assim, pratica o que tu já sabe. Torna a tua vida religiosa evidente de todos, pratica. Aí ele faz outra pergunta, o jovem faz, qual é a outra pergunta que ele faz? Quais, né? Quais? Eu diria que aqui fosse a segunda fuga dele. E aí, quais os mandamentos que eu tenho que cumprir? É como se ele tivesse o conhecimento e quisesse mostrar a Jesus toda essa capacidade de argumentar. E eu digo aqui que ele entra num conflito. Quais os mandamentos? Sabe, existe uma análise de texto, uma análise textual. Em breve nós vamos oferecer um curso aqui em Manaus que trata sobre isso, que é a análise do texto, do ponto de vista de quem escreve. E o que a gente vê aqui é que ele entra num conflito ético, porque ele sabia o que fazer. Mas ele começa a dar uma enrolation, né? Ele começa a dar uma enrolada. É como muitos dizem assim, se há Deus, por que tantas pessoas sofrem? Vai ser inteligente, né? Então, se tem mandamentos, quais que eu faço, que eu tenho que cumprir para herdar a vida eterna? Então, veja, esses conflitos éticos, e eu convivi com algumas pessoas assim, essas pessoas fazem sempre muitas perguntas. E elas não têm interesse de aprender, às vezes elas têm interesse de dar um nó na pessoa. E esses caras iam muito com Jesus fazendo perguntas, eles saíam de lá amarrados, ao invés de darem um nó, eles saíam ali presos. Eles recebiam um confronto. E muitos de nós temos isso também. Se Deus é amor, por que eu não posso, o cara pode dizer, viver com um cara, com outro cara? É uma pergunta, né? Não é um conflito ético? Se Deus é amor, ele tem que aceitar tudo. Então aqui o cara traz essa pergunta dizendo, quais mandamentos eu teria que fazer? Essas perguntas, elas sempre vão colocar uma oposição entre o homem e Deus. Sempre. Vocês lembram, eu já falei lá de Gênesis 3:1, quando a serpente pergunta da mulher, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma das frutas que há no jardim? Conflito. Começou o conflito. Não é verdade. Nós podemos sim comer de todas que há no jardim, exceto da que está no meio do jardim. Agora o conflito vai voltar o homem contra Deus. Mas por que vocês não podem? Olha, aí é a segunda pergunta. Por que vocês não podem comer? Você já parou para pensar nisso? Se Deus amou, por que tanta gente sofre? Já parou para pensar nisso? Ele esquece do pecado, né?
ele esquece de uma série de fundamentos. E ali, naquele momento, a mulher ouve a voz da serpente e esquece da voz de Deus. Então, esse ponto, eu quero colocar isso aqui para vocês, porque quando Jesus nos chama segue-me, você só tem duas opções, seguir ou não, ou o conflito. E o conflito tem a ver com perguntas. Esse rapaz aqui estava cheio de conflito. Ele coloca o conflito de Deus, ele coloca os mandamentos de Deus em conflito. Olha lá, vamos ler. Quais? Versículo 18, perguntou o homem. Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Aí o que ele fala? Assim fica fácil, Jesus. Eu tenho obedeci todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais eu devo fazer? Na verdade, nós vemos esse tipo, ele está sempre se julgando. Ele está sempre se julgando. Ele acabou de dizer que ele é o cara, que ele guarda todos os mandamentos. Nós vemos muita gente desse tipo dentro das igrejas. Ele está sempre se julgando. Ele não se submete ao juízo de Deus. Ele se, vou exagerar, ele se auto-julga a si mesmo. Isso não existe, tá? Vocês já ouviram essa frase? Ele mesmo criava o próprio juízo por conta de um conflito. Então aqui ele diz, olha, eu já faço tudo isso. Deixa que sempre que a chave do conflito vai ser, meus amados, não obedecer. O foco do conflito não é obedecer, porque o cara que quer obedecer, ele segue. Ele segue. Você só crê o que obedece. E só obedece aquele que crê. É um processo. É um processo, como eu falei na semana passada, que você vai ter um ato interior e depois um ato exterior. O ato interior é, Jesus vem no barco, lembram disso? Andando no barco, não, andando sobre a água, os discípulos no barco. E eles com medo começam a gritar. E Jesus diz, calma, sou eu. Na verdade ele diz, eu sou. Lembram disso? Eu sou. E Pedro diz, se és tu, me deixa ir contigo. Jesus diz, vem, dá o comando. E Pedro vai. Então, ali nós poderíamos criar um conflito ético domingo. Nós poderíamos dizer assim, e se ele morrer afogado? E se ele pisar na boca de uma baleia? Ou de um tubarão, sei lá do quê? Ou se ele, isso e aquilo. E aí você sai do modo sobrenatural, que é o chamado de Deus, e cai no modo natural do homem por causa das perguntas que geram conflito na sua mente. A única maneira de você acabar com o conflito é através da obediência. Estão ligados ou não? Se você obedecer, você diz, eu creio. Você diz, eu estou confiando. Mas esse jovem, ele tinha perguntas. Ele queria uma solução. Uma solução. Que o mestre desse uma facilitada para ele. Talvez tocasse no ego dele. Então ele sai da realidade divina e vem para a realidade humana. Ele diz, eu já faço tudo isso. Só externo, no coração nada. Ato externo, o ato interno não havia. E uma coisa, amados, seja qual for o contexto que o homem viva, que você viva, Jesus ele vai sempre terminar a conversa fazendo uma pergunta. Ou dando um comando. Segue-me. Então olha o que acontece aqui. O que se deve fazer com o mandamento? O que nós devemos fazer? Discípulos de Jesus devemos fazer com o mandamento? Como? Obedecer, pôr em prática. É simples assim. Por que Jesus disse que ele devia obedecer? Porque provavelmente ele não obedecia. Ele conhecia. Conhecer e obedecer são coisas diferentes. Você conhece a palavra? Eu quero dizer um negócio para você falar baixo para ninguém ouvir. Satanás também.
conhece muito a palavra. Ele debateu foi com Jesus, texto a texto, buscando Levítico, buscando Deuteronômio, e pá. Ele conhece. Mas na hora de obedecer, aí ele pula. Esse jovem estava vivendo esse conflito, no meu entendimento aqui. Então, o que ele tinha que fazer era praticar, mas o que ele inventava? Dúvida. E toda dúvida vai levar a uma fuga. A fuga vai se transformar em desobediência. Queres um exemplo? Mais um exemplo bem simples. Algum amigo de fé, ou que frequenta amigo de fé, é casado. E ele tem alguns problemas com a mulher dele lá, e eu não sei explicar direito porque ele não contou tudo. Isso eu estou inventando, tá, gente? Não é verdade, não. Estou inventando isso aqui. E a mulher não dá muita atenção sexual para ele, porque ela se sente que ele é grosso. Às vezes ele chuta a porta e grita com ela. Ela acaba não tendo. E aí ele acha que por causa disso ele pode trair a mulher. Ele acha nisso uma justificativa, graça barata. E ele esquece que ele tem que ser fiel primeiro a Deus, depois a ela. Estão ligados ou não? E quando ele cria esse conflito, ele começa a achar respostas para si mesmo, para justificar o seu desejo carnal. E eu já vi caras... Eu já atendi homens há tempos atrás que o cara chorava, o cara se arrependia, entre aspas. O cara fazia um agarau só. E depois ele fazia igual ou pior, o que ele fazia antes. Por quê? Porque ele não queria siga-me. Ele não queria ser um discípulo. Ele queria só conhecer, é legal ir para a igreja, é legal talvez tocar no instrumento, talvez cantar, é legal estar ajudando nos amigos de fé ou ajudando em outra coisa na igreja, é legal. Mas Jesus diz, pratica o mandamento, pratica o que você conhece. Então esse tipo de homem, meus amados, ele tem aquilo que o Tiago fala que é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ele diz até que esse tipo, quando ele ora, ele não recebe porque ele não pede bem. Ele pede para esbanjar nos seus próprios deleites. E ele ainda inveja o que o outro tem. É um homem que realmente não começou a seguir Jesus, ele não mudou. Então ele vive partindo sempre da fé para a dúvida. Da fé para a dúvida. Ele não se submete, portanto ele não obedece. E o que resta a uma pessoa dessa? O que resta fazer com uma pessoa dessa? Fazer o que Jesus fez. Confronta. Ele precisou ser confrontado. E ele foi confrontado com a palavra. Ele disse, não fuja, como Jesus disse, não fuja do mandamento de Deus. Pratique, cumpra a palavra. E o que o diabo sempre faz? Igual lá em Gênesis. Questiona. Cria questionamento. Cria questionamento para justificar o pecado. É a graça barata. Depois, a terceira fuga, ele diz, tudo isso eu tenho observado. O que me falta então? Você lembra lá do Gênesis? É como se ele dissesse assim, ô Jesus, a culpa é dos mandamentos, porque eu já guardo tudo isso, e o senhor sabe, né, quem fez os mandamentos foi você, então, traduzido, a culpa é sua, eu estou isento dessa culpa. Na verdade, o cara sempre vai para aquele caminho lá de Adão. É como se os mandamentos foram incompletos. Eu falo aqui para vocês já há anos, quem nos acompanha. A palavra de Deus ela é viva. Ela só vai funcionar se você praticá-la. A palavra de Deus só vai funcionar se... Não, vamos falar mais forte. Se praticar. Se praticar, ela vira o poder. Nesse momento que ele disse, tudo isso eu tenho observado. O Marcos 10, 21, diz assim, com amor, ou diz, fitando o amor. Ou seja, Jesus olha para aquele homem, e ele derrama amor por ele e diz, só te falta uma coisa. Já que você conhece, diz que obedece,
Então só falta para você uma coisa: a resposta inesperada. Eu chamei isso de resposta inesperada. Ele jamais imaginava que a conversa ia para esse rumo, meus amados. É por isso que às vezes a gente está pregando aqui, não pensa que eu sei da sua vida, não. É o Espírito Santo conduzindo, 100%. Ele sabe o que você está vivendo. A pergunta para ele, a resposta, que era uma resposta que pudesse encher o ego dele: ai, como você é sabido, como você conhece Bíblia, como você sabe disso, de doutrina, de não sei o quê. Ele disse: cara, falta uma coisa então. Foi o único cara que Jesus prometeu um tesouro no céu. Ele disse: vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro do céu. Depois você venha e me siga. Então, nesse momento, o próprio Deus dá o comando para ele. Diz: assim como eu falei para Pedro, falei para Levi, para Pedro e para todos os outros, eu também quero falar para você. Vende o que tu tens. Eu estou te oferecendo uma riqueza maior. Mas como eu disse, sempre nós tendemos a ver as coisas no natural, no horizontal. Sempre. Quando Jesus te chama para um siga-me, Ele está te chamando para experiências do sobrenatural. Não é, Domingos? Você nunca vai ver uma pessoa curada se ela não está doente. Você não vai ver o poder de Deus ali, sobrenatural. E ele saiu triste. Eu diria que ele reconhecia, mas ele não tinha força para crer. Ele não conseguia confiar em Jesus, ele não conseguia obedecer. Ele não conseguia obedecer uma coisa simples. Por quê? Porque ele não confiava. Ele não confiava. Então aqui o resumo dessa história é: o jovem queria uma resposta para a sua pergunta. Qual foi a resposta? Jesus era a resposta. A resposta era: siga-me. Ele queria uma palavra, uma frase, alguma coisa demais do mestre. Tem gente assim, né? Gente que vai para a igreja, que é uma profetada, que é uma... Eu vou lá falar com o pastor e ele vai... Jesus disse só a palavra para ele. Jesus disse a palavra. Ele estava diante de Jesus, o Filho de Deus. E para onde que Jesus levou ele, meus amados? Para uma escolha. Jesus sempre vai te levar para uma escolha. Aquele casal lá no Jardim do Éden teve a escolha. Eles escolheriam obedecer a Deus ou desobedecer. Eles escolheriam comer da fruta que Deus tinha dito que não comessem, ou comer. E hoje, quais as escolhas que você tem? Quais as escolhas que o Senhor coloca diante de você? Será que você vai sair triste, sem esperança, porque você não quer romper com a sua riqueza? Ou com aquilo que você protege? Pode ser um caso, pode ser um negócio, pode ser, sei lá o quê. Não sei o que é. Faça ideia o que possa ser, mas você sabe. Você sabe o que é. Se você não consegue romper com o passado, você não vai segui-lo. Eu acho que esse cara se converteu lá na frente, mas é tema para outro momento. Ele consertou a vida dele. O que prendia esse homem era a sua riqueza, e a sua riqueza o impedia de seguir Jesus. E agora, se fizéssemos essa pergunta para nós mesmos: o que impede você de seguir Jesus? Só o que crê é obediente. Só o obediente é que crê. E agora nós vamos ouvir um pouquinho com o Tiago Coriolano sobre uma obediência simples. Chega aí, gente boa. Paz e bênção, amados. O pastor tem incentivado a sempre estar vindo falar um pouco aqui, e é diferente para mim. É coisa nova. Eu tenho procurado dizer sim. Então, desculpem se aparentar algum nervosismo. Espero em Deus que eu possa passar para vocês aquilo que Deus falou no meu coração. Como vocês bem sabem, os que estão chegando, os novatos, os que vieram nos visitar, nós estamos lendo esse livro que chama Discipulado. E o bacana
desse livro é que ele me fez lembrar que lá em 2010, mais ou menos, eu havia comprado esse livro aqui. É de Kate Phillips. Conhece, Tiago, esse aqui? A Formação de um Discípulo. E ele tem tudo a ver com esse nosso livro Discipulado, que ele fala de discipulado. A apresentação é agora, tá, companheiro? Então, eu queria incentivar vocês, embora o colega já tenha passado, a que vocês pudessem me dizer o que é discipulado. Em uma palavra, alguém se encorajaria a dizer o que é discipulado em uma palavra? Discipulado, em uma palavra. Regilson. Treinamento, andar junto, né? Seguir, ajudar, ser ajudador. Aí tem uma definição de discipulado, mas eu fiquei muito feliz em ouvir uma definição e eu trouxe comigo no meu coração. Quem daqui é pai? Também sou pai. E quem não é pai, certamente vai ser, ou é filho, naturalmente. E uma definição de discipulado que eu ouvi é que discipulado é o carinho, é o amor do pai para com o filho bebê. É aquele amor que o pai, ele pega o bebezinho no colo e ele ensina seu filho a andar, falar, caminhar, se limpar e mais adiante a tomar decisões. Esse é um amor incondicional. Quem é pai de verdade, ele tem esse amor pelo seu filho. Ele coloca o seu filho no caminho, então, essa é uma das definições de discipulado que eu trouxe no meu coração. Uma outra definição de discipulado, além da que mostra aí na tela, é que discipulado, como o colega falou, é caminhar junto, é instruir, é orientar nos caminhos de Deus. E Deus fez discípulos, fez ou não fez? Eu ia perguntar para vocês se na Bíblia, se existe histórias de discipulado, mas acabou que já passou aí, né? Moisés e Josué. O caminhar junto dos dois é uma história de discipulado. Elias e Eliseu. Paulo e Barnabé. É ou não é? E uma das histórias mais lindas e mais marcantes e que nos deixou é o próprio Jesus, que seguiu durante o seu ministério com 12 discípulos, né? Mas durante as semanas passadas aqui, a gente foi ministrado através do pastor Rubem sobre graça. E aí o colega pode só passar um slide, só um dedinho aí, para frente. Opa, pronto. Nós somos ministrados sobre graça. E eu queria que você pudesse colocar aí, irmão, Efésios 2, de 8 a 9. Eu vou ler aqui na minha versão. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Voltando para a apresentação, graça é um presente que Deus nos dá, mesmo sem nós não merecermos. Isso é graça. Mas o pastor falou sobre duas graças, e aí pode passar. O pastor falou de graça barata, pode passar, e de graça preciosa. Vocês lembram disso? A graça barata é quando justifica o pecado e não o pecador. Essa semana eu vi um vídeo que eu achei maravilhoso. Eu coloquei lá no grupo do Rocha. Eu não sei se aconteceu de fato, que eu ouvi fala do Billy Graham, do grande Billy Graham. E a pessoa que contou a história disse que um dia foram entrevistar Billy Graham e falaram assim: Billy Graham, talvez até a pessoa querendo pegar o Billy Graham, né, pastor? Confrontar, disse assim: Billy Graham, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te colocasse num quarto, sozinho, com uma mulher linda, belíssima, você trairia sua esposa? E ele na lata: claro.
Billy Graham? Billy Graham? Ele disse, claro. Só tem uma coisa. Eu não me colocaria no quarto sozinho com ela. Acho lindo quando o pastor fala de José. Quando ele foge da mulher de Potifar. Ele não se coloca no quarto com ela. Então a obediência condicional te leva a estar no quarto sozinho com a mulher. 2 camas. E você inevitavelmente você trai. Você trai a sua esposa e você trai a aliança que você fez com Deus. Por isso que eu falo e acredito que a obediência condicional ela é tão perigosa quanto a desobediência. Porque ela vai te convencendo que você está fazendo certo e, na verdade, você está fazendo errado. É a mesma coisa quando um adolescente ou a gente mesmo na fase adulta busca sair com alguns amigos e não tem problema, é só bebida. Eles vão estar bebendo e eu vou tomar meu refrigerante, eu só vou tomar um pouquinho de cerveja, não tem problema. E o Espírito Santo vai falando comigo e eu vou me convencendo, não tem problema. E esse copinho de cerveja se torna-se uma garrafa inteira. E depois a cerveja já não me satisfaz e eu entro o quê? Nas drogas. E o Espírito Santo vai me convencendo e eu digo, não, mas é só um pouco. Eu confesso a você, eu nunca experimentei droga, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falando sim. Se ele não fala em determinado momento, pelo menos no início ele fala. Depois você fica muito doidão, você não consegue, talvez, discernir. Mas se você conhece a palavra, você é confrontado sim. Nós somos confrontados quando a gente está fazendo coisa errada, é ou não é? E aí você vai evoluindo, você experimentou uma coisa que você não consegue mais por forças próprias sair. Então, assim como o exemplo daquele pai para com o filho, daquele esposo para com a sua esposa, e de uma pessoa que usa drogas e vai evoluindo nas drogas e se convencendo através de uma obediência condicional, ele te leva à perdição. E a obediência verdadeira, ela nasce de um relacionamento profundo com Deus e requer renúncia e submissão ao Senhor. Pode passar, companheiro. Eu queria ler com vocês Mateus 5,19. Já está na tela? Acho que vai dar para nós lermos aqui. Vamos ler juntos? Vamos ver se a gente consegue? Portanto, nós estamos sendo ministrados sobre discipulado. Na minha casa, eu sou o líder. Eu tenho 3 filhos e meus filhos me observam a cada momento. Na empresa que eu trabalho, eu sou observado. Você também. Em qualquer lugar que você passe, você é observado. Pode ter certeza disso. Você não precisa nem ser o líder, mas você é observado. Que o Filho de Deus, ele resplandece. O seu perfume, ele exala. Então você está sendo observado em todo lugar. Aqui fala que qualquer um que desobedecer o mais simples, o menor dos mandamentos, eu nem consigo dizer qual é. Qual que seria o menor dos mandamentos? Qualquer um que desobedecer e levar consigo discípulos nesse caminho, você vai ser considerado menor no reino do céu. Você se imagine que o nosso tempo não é aqui. A nossa vida não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, eu creio fortemente nisso, eu creio que todos aqui creem. E o reino dos céus está preparado para nós. Naquele lugar, se você, enquanto condição humana, não cumpriu o mais simples dos mandamentos, e ainda por isso, você fez discípulo nessa condição, lá no reino de Deus você vai ser rasteiro, você vai ser menor. Porém,
Por outro lado, quem obedecer a palavra e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado grande no reino de Deus. Você já imaginou você chegando no reino do Senhor e você ser considerado grande? O Senhor te recebendo dizendo, é aqui que você tem que ficar, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Você não tem que ficar lá. A gente só imagina que o reino de Deus, ele é maravilhoso e ele é mesmo maravilhoso. Você vai ser bem recebido. E eu tenho certeza que esse versículo ele fala muito sobre discipulado, que é o que o nosso livro nos ensina. Discipulado. E o Senhor Jesus, ele foi o maior discipulador. Onde ele fez 12 homens que caminharam com ele 3 anos, né, pastor? E ali ele ensinou e confrontou muitos dos seus discípulos. E agora, eu queria te convidar, chamar talvez o Charles, te convidar a fechar um pouco seus olhos, que nós queríamos fazer um momento de reflexão sobre como está a nossa vida. Qual é o meu papel? Qual é o papel que eu estou seguindo? É de obediência a Deus ou de desobediência a Deus? Quando eu chegar no reino, o meu lugar vai ser grande no reino do céu? Ou eu vou ser mínimo, pífio no reino do céu? O que eu estou fazendo da minha vida aqui na terra? Será que você obedece os mandamentos? Ou será que você não obedece e ainda ensina errado? Além de não obedecer, você carrega consigo discípulos e ensina errado. Cuidado. Você está se tornando insignificante no reino de Deus. Você está se tornando insignificante no reino dos céus. Isso é perigoso. Discipular é fazer uma cópia sua, uma imagem e semelhança de Cristo, para que você possa ser discipulador, para que você possa ser exemplo, para que você possa ser seguido. Você precisa ter uma unidade, você precisa estar em oração com Deus, você precisa ser um em carne com o Pai. Somente dessa forma você vai conseguir passar para os seus discípulos, e muitos deles você nem conhece, mas te observam, aquilo que Deus tem para a sua e para a vida dele. Como está o teu relacionamento com o Pai? O teu nível de obediência? Está simples ou está condicional? O que você anda multiplicando e ensinando? Você hoje se sente apto ao chamado ao discipulado? Ao caminhar como discipulador de alguém? Vou falar uma coisa muito forte. Deus colocou no meu coração. Se você não tem comunhão com Deus, se suas manhãs não iniciam com oração, se você não se alimenta diariamente da palavra, tome cuidado. Deus não quer uma reprodução sua, de uma cópia de você através do discipulado. Discipulado é uma cópia sua, imagem e semelhança de Deus. Se você não tem uma vida santa com Cristo, oração, busca constante, Deus não quer uma reprodução de uma cópia de você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por mais um encontro, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou nos nossos corações a tua palavra. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos coloca de estar aqui novamente nessa terça-feira, com amigos de fé, amigos mais chegados que irmãos. O Senhor a todo momento fala nos nossos corações que é melhor ser 2 do que 1, que sozinho nós não somos nada, que nós precisamos, Senhor, de amigos, nós precisamos de Ti, nós precisamos, ó Deus, caminhar
Caminhar com alguém que possa estar falando coisas boas aos nossos corações, mas também confrontando-nos, ó Pai. Um amigo que possa estar nos direcionando, assim como um pai direciona um filho, assim como um pai corrige o filho, assim como um pai coloca o filho nos caminhos certos. Nós que precisamos também, ó Deus, estarmos como discípulos de Cristo, olhando para o Senhor, olhando para o Senhor, e vendo também, Senhor, através de pastores nessa terra, pessoas de bem, imagem e semelhança de Cristo, para que possamos ter uma obediência simples, ter um único sim no teu chamado, e seguir o Senhor quando o Senhor dizer, vem e siga-me. Obrigado, Senhor, por essa noite, que o Senhor nos proteja, nos leve em paz em nossas casas, e que Deus seja louvado em nossas vidas. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crer, dá uma pausa para o Senhor.